Olá pessoal, estou aqui novamente para trazer uma informação de uma maneira bem direta para vocês compreender algo bem comum na nossa vida, né? Eu sou Paulo Olímpio, sou psicólogo clínico e hoje eu quero falar para vocês sobre uma causa recorrente que a gente vê muito nos hospitais, nos postos de saúde, de uma maneira geral, né? Eu quero falar para vocês sobre acmofobia ou bolonofobia, né? São duas palavras assim difíceis, que quando a gente pensa é difícil de compreender. Para você entender o que é a acmofobia, é necessário primeiro nós conceituarmos o que é um medo e o que é uma fobia, né? A gente diz assim geralmente que o medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de algo, de um perigo, que pode ser real e muitas vezes imaginário. E a fobia, digamos assim, é 50 vezes mais o medo, né? A fobia é uma aversão a tudo isso de uma maneira mais forte, mais concreta, né? Que nos causa, às vezes até nos paralisa, né? E o medo, ele nos apresenta na nossa vida assim, de diversas maneiras. Eu costumo dizer que existem alguns medos que são bons, são medos necessários, né? Mas existem medos que nos param a nossa vida. Por exemplo, o medo ruim. O medo ruim é você ter medo de sonhar, ter medo de enfrentar o novo, de entrar num trabalho novo. Esses medos a gente precisa ter na nossa vida, porque nós precisamos crescer. E existe um medo bom, aquele medo de, digamos assim, de sair na rua à noite, de ser assaltado, de tentar experimentar uma droga, e por aí afora. São medos bons, medos que são necessários. E a fobia, digamos assim, é uma aversão a esse medo a tudo, em exagero, né? E para a gente falar sobre a acmofobia, eu preciso que vocês entendam de uma maneira assim, com bastante sinceridade, porque a acmofobia a gente percebe muito e muitas vezes essa ação na nossa vida, muitas vezes impede até de nós realizarmos um tratamento necessário. A acmofobia é uma fobia, digamos assim, fobia já exagerada, mas muito exagerada, de agulha. Digamos, é um medo de agulha. E é comum a gente encontrar isso, né? A gente vê na internet bastante vídeos de pessoas com medo, tremendo, com taquicardia, desesperadamente, e a gente não compreende. Muitas vezes nós damos risada dessa situação. E essa acmofobia, o tratamento dela é com nós psicólogos, através de terapia e de elevação de autoestima, de uma boa explicação, né? Digamos assim que é grandiosa a quantidade de pessoas com essa fobia. Estudos comprovam que cerca de 10% da população mundial são acometidas dessa fobia, né? E quando é esse medo, a gente escuta muito assim no senso comum: eu tenho imenso medo de sangue. O sangue é só, digamos, uma arma para a gente se proteger, né? Porque não é do sangue em si que a gente tem medo. O medo que a gente tem é de uma agulha. E quando ela é acoplada a uma seringa, esse medo se torna mais exagerado ainda, né? Esses medos, essa fobia, ele vem acompanhado de muita sudorese, muita taquicardia, náuseas, vômito, e algumas pessoas têm desmaios e até convulsões. Por isso que a gente diz assim, é uma patologia que exige respeito, compreensão de quem não sofre dela. E ela está desprovida para qualquer pessoa, para profissionais da saúde, para pessoas adultas. Geralmente a gente pensa assim, ela comete só criança. Não, ela comete pessoas de qualquer idade, de qualquer credo, de qualquer cor, de qualquer profissão, né? E eu costumo falar assim, que esse respeito primordial por essas pessoas deve existir, porque não é fácil. Ele é um medo característico como qualquer outro medo de algo mais grave, porque a gravidade, quem vê é quem sofre aquele medo, né? Aí você pergunta assim, como desencadear a acmofobia? A acmofobia é quando você
tem um paciente no seu consultório que você faz uma análise de todo o seu histórico, o regresso, e você observa assim, que em grande parte ela surgiu de históricos, por exemplo, de alguém que ficou doente, ficou internado por muito tempo, foi preciso um grande número de injeções, e até aquela pessoa teve situações que tomou injeções que foram muito doloridas. E também existe um agravante que eu costumo dizer que ele nasce lá na nossa infância, na nossa adolescência, através da educação punitiva. O que é educação punitiva? Educação punitiva são aqueles medos que as pessoas adultas, em principal os nossos pais, nos pregam. Por exemplo, a gente escuta muito assim quando somos crianças: se você não fizer determinada coisa, se você não se comportar, você vai tomar uma injeção, você vai ser pego pelo velho do saco. O velho do saco é uma história imaginária, né? Mas essa história que nossos pais nos contam, se você não se comportar, se você não for um bom menino, você vai tomar uma injeção, ela afeta imensamente a nossa linha de, digamos assim, a nossa memória, e a gente arrasta isso para uma vida toda, né? É muito grave para você resgatar essa conquista de melhoria, né? E ela existe realmente. Então eu queria falar para vocês que respeite essa situação e que replique essas informações. Mas para que você faça isso, eu preciso que você compartilhe esse vídeo, assine o canal e ative o sininho para que o maior número de pessoas possa ficar ciente dessas informações. Eu agradeço imensamente a sua escuta. Muito obrigado.